Olá, amigos. Estamos novamente aqui com vocês para estudarmos a penúltima lição bíblica da escola dominical deste trimestre. Durante estes últimos 3 meses, estivemos estudando o nosso manual Ebenezer Dominical. E o tema que tratamos fala sobre o avigoramento em vasos de barro. São lições de fundamental importância porque tratam do avivamento espiritual como fator de cura interior. Há enfermidades que não são doenças físicas, mas são enfermidades psicossomáticas oriundas da dor da alma, da angústia da alma. E temos como antídoto o Espírito Santo para a cura interior. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus e o nosso ministério é o Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente da Convenção Internacional é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços são os seguintes: Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. O ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. Dominicalmente, nos reunimos a partir das 9 horas para estudo das lições bíblicas. Você é o convidado por excelência para fazer parte da nossa escola bíblica dominical. Também temos a nossa igreja no município de Porto Real, sul do estado do Rio de Janeiro. E o endereço é o seguinte: Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, bem em frente ali à Secretaria Municipal de Obras, município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro. Ainda a nossa igreja, no município do estado de Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga. O endereço fica ali bem no centro da cidade, em frente à praça principal. Nossas igrejas reúnem-se todos os domingos, às 9 horas, quando estudamos a Palavra de Deus e crescemos espiritualmente, porque a palavra é viva e eficaz e é ela que ilumina os nossos passos para que possamos seguir por veredas retas e alcançarmos o objetivo que é nos encontrarmos com Cristo um dia nas nuvens dos céus. Hoje é a penúltima lição número 12, de 19 de junho de 2022. E a temática é a importância do avivamento para a cura interior. O texto áureo está fundamentado no capítulo 3, versículo 2 do livro do profeta Abacuque, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E como verdade aplicada, escrevemos o seguinte: o avivamento real somente ocorre na vida daqueles que se submetem ao senhorio de Cristo.
não existe avivamento genuíno sem obediência a Cristo. O Senhor instruiu os seus discípulos para que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Se não tivessem dado ouvidos à voz do Senhor e seguido a sua orientação, certamente não teriam provado o Pentecoste, quando houve o derramamento do Espírito. E traçamos como objetivos desta lição os seguintes: explicar os efeitos do genuíno avivamento, elencar as diversas curas oriundas do real avivamento e apresentar as benesses oferecidas quando se desfruta de um avivamento espiritual. O nosso texto de referência encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 49. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E na introdução, dissemos que Jesus assumiu a nossa dívida e pagou a conta com a entrega da sua vida na morte de cruz. Ao terceiro dia, ele ressurgiu dentre os mortos e fez a declaração de que a promessa de Deus cumprira-se totalmente e que havia chegado o momento do seu retorno junto ao Pai. A ordem era para que os seus discípulos permanecessem unidos em Jerusalém, até que do alto todos fossem revestidos do poder do Espírito Santo que desceria sobre cada um deles. Aquele poder habitá-los-ia a saírem pelo mundo, apregoando o Evangelho de Cristo ressurreto. Um avivamento de poder com o propósito de promover o reino de Deus na terra. E o título do primeiro item: Poder de Deus para ser testemunha. Neste tempo de modernidade, muitas igrejas têm desfigurado o real sentido do que seja o avivamento. Despertamento espiritual nada tem a ver com promoção pessoal ou autoglorificação de supostos ungidos do Senhor. O verdadeiro avivamento espiritual consiste em reforçar a fé em Deus, a fim de que se possa expandir o reino de Deus na terra por meio da pregação da mensagem do Evangelho de Jesus. Igreja avivada é aquela que conduz milhares de pessoas a Cristo com suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo, sob a influência daqueles que se tornaram testemunhas do Mestre dos Mestres. Subitem 1.1 Reunidos com um só propósito. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14.
A oração é essencial para que ocorra o verdadeiro avivamento. Todos os que estavam no cenáculo permaneceram reunidos num só pensamento. Não pode existir avivamento sem que haja interesse e o ardente desejo de uma revolução espiritual que traga vida e cura. Avivamento requer unidade e comunhão. Subitem 1.2. Avivamento traz consequências. O avivamento real precisa estar arraigado na palavra, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 37. O revestimento de poder do Espírito não é uma anormalidade, mas é promessa de Deus para todos os tempos. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Quando os discípulos foram cheios do poder do Espírito Santo, a igreja recebeu forte oposição como consequência do avivamento espiritual. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13. Subitem 1.3. O avivamento produz coragem. A lei do princípio da ação e reação de Newton afirma que para toda força de ação existe outra força de reação com o mesmo módulo e direção, porém em sentido oposto, isto é, as forças de ação e reação apresentam a mesma intensidade e direção. O mesmo fato ocorreu com a oposição oferecida aos cristãos primitivos. O avivamento trouxe-lhes força e fé que ofereceram uma carga incisiva de ousadia. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 a 16. Pedro, cheio de coragem, dirigiu-se à multidão, movido pelo poder do Espírito Santo, e explicou com detalhes, argumentando com as Escrituras. Item número 2. O título é Avivamento que traz cura e arrependimento. Pedro estava tão cheio do Espírito Santo que expôs a palavra da verdade com tanta galhardia que o resultado foi o arrependimento de 3.000 pessoas que confessaram a Cristo como Salvador. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3
1.000 almas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 41. Avivamento traz cura e arrependimento, não entretenimento. Eis aí o principal objetivo de um avivamento espiritual: conversão de almas para o reino de Deus. Avivamento não é recebimento de poder para fazer massagem no ego e autopromover a satisfação pessoal. Avivamento é poder para expandir o reino de Deus. Precisamos desse avivamento. Subitem 2.1. Temos por título: Avivamento que cura e conserva viva a fé. Avivamento exige perseverança e cuidados. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos, capítulo 2, versículos 42 e 43. O avivamento necessita ser preservado. É como cuidar de um jardim. Do contrário, a tendência é desaparecerem. Paulo aconselhou seu discípulo Timóteo para que tivesse essa percepção. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. A igreja avivada precisa conservar o seu relacionamento com Cristo e a palavra. Foi a maneira como a igreja primitiva manteve-se cheia do poder de Deus, mantendo-se sadia e conservando viva a fé. Subitem 1.2. Avivamento atrai o ensino genuíno da palavra. A maneira encontrada pela igreja primitiva para conservar o avivamento foi a dedicação ao estudo da palavra e ensino dos apóstolos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João, capítulo 15, versículo 3. Avivamento espiritual é resultado de um estudo criterioso e saudável das Sagradas Escrituras. Avivamento verdadeiro exige estudos, comunhão, oração e temor. O avivamento resulta em comunhão e perfeita unidade entre os irmãos. Uma igreja desunida é uma organização que vive na carnalidade. O derramamento espiritual produz cura para a alma e atrai o ensino genuíno da palavra. Subitem 2.3. Avivamento produz sinais miraculosos. O avivamento requer a eficácia dos sinais operados pelo Espírito Santo. Sinais de maravilhas acompanham os que recebem a Cristo e creem no poder de Deus. A igreja do Pentecoste reunia-se no pátio do templo, partilhavam do pão em seus lares, participavam juntos das refeições. Com júbilo e temor louvavam a Deus de todo o coração. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Igreja avivada oferece honras ao Senhor com prazer e alegria.
Muitas maravilhas e sinais eram realizados pelos apóstolos. Eles receberam poder para curar, libertar e autoridade para restaurar os abatidos e necessitados. E o item número 3 tem por título Avivamento que traz alegria e paz. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia até de longe. Profeta Neemias, capítulo 12, versículo 43. O avivamento resulta em perfeita alegria entre os santos. Na igreja primitiva não era diferente. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos, capítulo 2, versículo 46. Eram pessoas cheias do Espírito Santo e extremamente felizes. A alegria dos crentes primitivos contagiava por onde eles passavam e eles conquistaram a simpatia de todo o povo. Subitem 3.1. Avivamento cura as famílias. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. O verdadeiro avivamento transforma as famílias, curando-as, fazendo-as experimentar os milagres tornados operacionais pelo poder de Deus. As famílias foram instituídas por Deus para vivenciarem seus milagres todos os dias. A família cristã deve refletir a glória de Deus para o mundo em trevas. O mundo necessita conhecer o Deus vivo, o Deus que realiza milagres hoje e sempre. Famílias que se entregam ao Senhor vivenciam milagres todos os dias. O Deus que envia o avivamento é o mesmo Deus que cura as famílias. Subitem 3.2. Avivamento é relacionar-se com Deus. O avivamento espiritual aproxima o relacionamento pessoal com Deus e com os demais semelhantes. Muitas igrejas continuam sendo implantadas todos os dias. Catedrais suntuosas são construídas e nunca se viu uma geração tão isolada no meio da multidão. Muitos vivem enclausurados em sua religiosidade, mas não vivem a verdadeira religião, pois deixam de amar o próximo, quebrando a essência da lei maior. Somente o Espírito Santo é capaz de promover o verdadeiro avivamento, levando-nos a sermos um com o nosso irmão, conforme orou Jesus, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Avivamento é relacionar-se com todos e com Deus. Subitem 3.3. Avivamento é busca constante. O avivamento ocorrerá como resultado de uma busca constante.
Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. A busca intensa leva à ação em prol de se alcançar um objetivo. De que maneira deve-se buscar o pleno avivamento? Os cristãos da igreja primitiva têm a resposta. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. Atos, capítulo 1, parte A do versículo 14. E concluindo, é mister um real avivamento dos últimos dias e não mera imitação do poder de Deus. O Espírito trabalha com a multiforme graça divina. Para um avivamento verdadeiro acontecer, é preciso ouvir a voz de Deus e obedecê-la. O que Ele deseja de nós neste mundo? Obedecer-lhe para que haja avivamento. Eis o segredo. E assim concluímos a nossa penúltima lição deste trimestre. E no próximo domingo, lição número 13, última lição do trimestre: avivamento em tempos de crise. Acompanha-nos, estude conosco e seja um obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus. Esta é a nossa lição que estaremos finalizando no próximo domingo. Ebenezer Dominical. O avigoramento em vasos de barro. Visite a nossa igreja, repetindo o endereço: Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Sua presença é bem-vinda e nós nos alegraremos com você conosco. Até a próxima semana. Se Deus disser que sim, nós aqui retornaremos para falarmos da última lição deste trimestre. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.